Estamos na aula 15. Eu acho que a gente já acho que a gente já passou mais da metade das aulas previstas no curso. Bem, aqui nesse slide em branco, só vou fazer mais um resumo do que a gente já viu aqui em termos de reações. A gente viu as reações de substituição, que elas podem ser divididas em nucleofílica e eletrofílica. Entre as reações de substituição nucleofílica, a gente tem a nucleofílica unimolecular, a bimolecular. A unimolecular é caracterizado pela formação do carbocátion, e uma característica muito interessante da SN2, uma das características é a inversão de configuração. A gente também tem a substituição eletrofílica, a que a gente vai ver nesse curso vai ser a eletrofílica aromática. Isso vai ser o próximo tópico depois das reações de adição. A gente tem as reações de eliminação. A eliminação não tem a distinção nucleofílica e eletrofílica, pelo menos nesse curso. A gente vai ver aí E1 e E2. E1 também é caracterizado pela formação do carbocátion intermediário. E a E2, ela é feita em uma etapa. E uma característica bastante importante a respeito da estereoquímica dessa reação é o hidrogênio e o X devem estar numa conformação que a gente chama de antiperiplanar. Hoje a gente vai ver uma reação nova, reação de adição. Reação de adição é o inverso da reação de eliminação. Vou colocar uma outra cor aqui só para variar um pouquinho, né? A reação de eliminação, a gente tinha um hidrogênio no carbono vizinho, contendo o grupo de saída, e a gente usava uma base para a gente levar a formação de uma dupla ligação, mais base e o grupo de saída, né? Nas reações de adição, é como se fosse uma reação contrária. Você tem uma dupla ligação, você reage com um substrato do tipo AB, onde cada átomo da ligação AB vai ser inserido em cada um dos carbonos da dupla. Então, aqui a gente vai ter A e aqui a gente vai ter B. O que é esse A e B aqui? A gente pode ter desde haletos de hidrogênio, a gente pode ter halogênios moleculares, a gente pode ter água em meio ácido e outras condições a mais aqui. Uma reação que a gente vai ver hoje também é a reação de as reações radicalares, que eu fiquei prometendo, e a gente vai ver isso aqui hoje. Reações radicalares é uma classe à parte aqui. Tá? Se vocês olharem aqui o título do slide, eu coloquei reações de hidrocarbonetos, porque muitas reações de hidrocarbonetos envolvem reações radicalares, né? Então, e reações de duplas e triplas ligações. Então, é como se a gente estivesse analisando reações de alcanos, alcenos e alcinos. As principais reações dos alcanos são as reações radicalares, e as de duplas e triplas são as reações de adição, ok? Uma coisa que ficou pendente nas reações que a gente viu até o momento é comparar reações do tipo SN com as reações de eliminação. E muitos fatores foram abordados nessas últimas aulas, né? A gente analisou os fatores em relação ao substrato, em relação ao nucleófilo, a força e também a basicidade do nucleófilo. Um chazinho. Bem, quando a gente tem, por exemplo, haletos primários e um nucleófilo. Aqui, que tipo de nucleófilo é isso aqui? O nucleófilo básico e forte também, ok? Então, ele tem caráter básico e é forte. Então, ele pode dar uma reação, dependendo do tipo de substrato, ele pode dar um produto de substituição, aqui substituição nucleofílica, ou um produto de eliminação, né? Aqui a gente tem um exemplo em que mesmo um substrato onde o haleto, ou o grupo de saída aqui, o composto, ele é primário,
a gente tem apenas um carbono ligado ao carbono do grupo de saída, a gente tem uma grande porcentagem de produtos de substituição e uma quantidade baixa de produtos de eliminação. Agora, à medida que a gente vai aumentando o grau de substituinte do substrato, aqui ele ainda não é secundário, ele só é ramificado a partir do segundo carbono, né? Mas mesmo assim ele já começa a ficar um pouquinho mais difícil dele atingir esse carbono e expulsar o grupo de saída. Então, olha só o que aconteceu. A porcentagem do produto de substituição já diminuiu bastante, e nesse substrato, nessas condições, eu já tenho mais produto de eliminação do que de substituição. E aí, se eu pegar já um substrato secundário, né? Secundário significa o grupo de saída ligado ao carbono, ele está ligado a outros 2 carbonos, né? E o nucleófilo, ele pode ser, como ele tem um caráter básico também, ele vai dar, nesse exemplo aqui, ele vai dar uma porcentagem baixa de produto de substituição e uma porcentagem alta de produto de eliminação, tá? Por que deu alto aqui de eliminação? Porque eu tenho um nucleófilo bastante básico também, é uma base bastante forte. E aí ele já está começando a preferir, em vez de atacar o carbono, atacar os hidrogênios aqui para fazer a dupla ligação. Nesses outros exemplos, eu tenho substratos, nesses 2 primeiros aqui, eu tenho substratos iguais, nucleófilos diferentes. Mas o que tem de em comum nesses nucleófilos aqui? Tanto o iodeto como o acetato são nucleófilos que a gente chama pouco básicos. Então, você tem um nucleófilo que não é conhecidamente caracterizado por ser uma base, né? Existem nucleófilos bons, mas que não são tão básicos. O iodeto e acetato são 2 bons exemplos disso. Então, eles são bons nucleófilos, mas péssimos. Eles têm pouco papel de base, é bem ruim. Então, o que vai acontecer aqui? Se você olhar a estrutura do produto, eu tenho produto majoritariamente de produto de substituição nucleofílica. Tanto no primeiro caso, como no segundo caso. SN. Então, nucleófilos pouco básicos vão preferir fornecer produtos de substituição. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho um nucleófilo também pouco básico, mas nucleófilo fraco. Esse iodeto é um nucleófilo relativamente forte. Aqui eu também tenho um outro nucleófilo pouco básico. Ele não é tão forte quanto o iodeto e o acetato, porque ele não tem carga, né? E aí o que acontece? Bem, eu tenho aqui nos produtos 85% de produto de substituição e 15% de produto de eliminação. Por que aqui, nesse caso, eu dei produto de eliminação? Como ele é pouco básico, mas também ele não é tão forte, por ele não ter carga, ele é um nucleófilo não muito forte, então vou colocar aqui fraco. Nucleófilos fracos geralmente direcionam a reação para substituição nucleofílica unimolecular e, consequentemente, eliminação unimolecular. Esses 2 aqui têm mais cara de ser SN2. Né? E como ele vai na via unimolecular, a principal característica da reação SN1 ou E1 é a formação do carbocátion. Então, uma vez que você forma carbocátion, você vai formar tanto produtos de substituição como produtos de eliminação. Agora eu tenho um último exemplo aqui, eu tenho agora um nucleófilo bem diferente. Eu tenho aqui o tecbutóxido de potássio. O tecbutóxido de potássio, ele é um nucleófilo bastante substituído, bastante volumoso, né? Então a gente tem as 3 metilas aqui causando um certo impedimento estérico, né? Causando impedimento não, porque a gente não sabe aonde que ele está causando impedimento, né? Mas ele tem um efeito estérico bastante pronunciado nele, né? Então, aqui, ele tem, pelo fato de ele ter esses grupos bastante volumosos, ele vai ter mais dificuldade de atacar um carbono eletrofílico e vai ter mais facilidade de atacar um eletrófilo um pouquinho menor e um pouquinho mais disponível, que é o hidrogênio. Então, entre os 2 eletrófilos possíveis nessa reação, entre atacar um carbono ou atacar um hidrogênio, pelo fato dele ser bastante volumoso, ele vai acabar preferindo atacar o hidrogênio,
né, que é mais disponível, mais fácil de ser abstraído, do que chegar até o carbono para fazer uma ligação e levar um produto de substituição. Então, por isso que aqui eu tenho apenas 15% de SN e 85% de produto de eliminação. Então, qual que é o critério aqui usado? Então, eu tenho aqui um nucleófilo forte, básico, mas com estericamente impedido. Tá? O que seria estericamente impedido? É esse efeito estérico causado pelos grupos do CH3. Esse torna um nucleófilo pouco eficiente para atacar carbonos e ele acaba, então, ao invés de atuar como nucleófilo, ele acaba atuando mais como base do que nucleófilo. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Bem, hoje a gente vai ver uma reação totalmente diferente, que são as reações radicalares, e também uma reação polar são as reações de adição. As reações radicalares são bastante exploradas, principalmente em alcanos, e as reações de adição são bastante vistas em alcenos e alcinos, né? Então, por isso que eu coloquei como título dessa aula as reações envolvendo hidrocarbonetos. Por que os hidrocarbonetos são tão importantes assim? Ué, cadê? Eu acho que eu esqueci a figura aqui. Ah. Perdendo o raciocínio aqui. A gente tem na refinaria de petróleo... Ué, acho que eu estou esquecendo aqui uma figura, né? Quando você vai num refino de petróleo... Ixi. Aqui, será que não é a aula mais recente? Deixa para lá. No refino do petróleo, a gente tem vários derivados que a gente pode obter do petróleo, e a característica comum de todos eles são hidrocarbonetos, ou seja, estruturas contendo basicamente carbono e hidrogênio, mais nada. E aí, o que os outros ramos da indústria, principalmente indústrias focadas em... O petróleo passa por essa indústria, que é a indústria de refino, né? E aí, cada um desses derivados do petróleo são encaminhados para indústrias mais específicas, né? E essas indústrias mais específicas acabam funcionalizando esses hidrocarbonetos para a fabricação de organoclorados, de álcoois, de cetonas, e aí a gente vai fazendo reações nesses hidrocarbonetos, transformando eles em outros grupos funcionais. O gás natural ele é rico em metano, né? E metano é uma grande fonte para a gente obter organos clorados, por exemplo, a gente pode colocar um cloro no lugar do hidrogênio, a gente pode transformar no cloreto de metila, a gente pode colocar 2 cloros no metano, ficar o diclorometano, a gente pode colocar 3 cloros no metano e formar o clorofórmio, e a gente pode até trocar todos os hidrogênios por cloro e ter o tetracloreto de carbono. Hoje em dia, esse solvente aqui, o tetracloreto de carbono, vocês já devem ter visto isso em TQ, alguma outra aula, esse solvente aqui está cada vez menos usado porque ele é muito tóxico, tá? Na verdade, todos os orgânicos clorados têm uma certa toxicidade, mas esse aqui é bem, bem tóxico. E aí esse aqui está sendo banido em laboratórios e em plantas industriais, principalmente. O cloroforme e o diclorometano também são ótimos solventes para se trabalhar, porque eles dissolvem uma grande variedade de compostos orgânicos, mas eles são organoclorados, e organoclorados têm uma certa toxicidade e também ele é danoso ao meio ambiente, tá? Porque ele persiste no ambiente, ele vai para a atmosfera, pode prejudicar, ele contribuir para o aumento da camada, do buraco da camada de ozônio, né? Então, esses solventes aqui eles são bastante voláteis, né? Cloroformo, se você inalar muito cloroformo, você chega a desmaiar. E esses solventes aqui eles estão recomendando cada vez menos o uso de solventes organoclorados. E se você colocar isso aqui na língua, por exemplo, você vai sentir um gosto doce. Esse aqui, o diclorometano, ele tem um cheiro gostoso e um aroma, um gosto também interessante, mas você não pode consumir isso aqui,
tá? Isso aqui vai para o seu cérebro. Acho que quem assistiu a aula de TQ comigo, acho que eu contei a história desses organoclorados que vai para o cérebro e eles podem dissolver aquela capa que protege os neurônios e acredito que se ficar os efeitos desses solventes estejam atribuídos à solubilidade da capa que protege os neurônios, e aí você pode ter alguns problemas, uns problemas na região do sistema nervoso central. Pessoal, eu vou falar primeiro então das reações envolvendo alcanos. A principal reação que a gente faz em alcanos, você vê que eles não têm tanta parece que são pouco reativos, né? Porque o carbono e hidrogênio é uma ligação praticamente apolar. Então, como que a gente consegue fazer alguma reação com elas, né? Então, sobram as reações radicalares. A cloração consiste em você pegar um alcano, misturar ele no gás cloro, e aí, sobreaquecimento ou na incidência de luz, no reator, por exemplo, reator fotocatalítico, você pode causar uma reação em que um desses hidrogênios aqui do alcano, ele é praticamente como se fosse uma substituição, ele é trocado pelo átomo de cloro. A bromação também é possível nessa reação. Nossa, eu estou com uma versão antiga aqui, pessoal, eu esqueci de salvar. Troca. Aqui a gente tem outro exemplo aqui, a bromação. Também você precisa de calor ou luz para a reação acontecer, para levar, aqui nesse caso aqui, o brometo de etila. Tá? Um dos hidrogênios é substituído pelo átomo de bromo. Por que a gente não faz a mesma reação com flúor ou com iodo? Então, a gente tem os dois opostos aqui. O flúor, se você fizer essa mesma reação com flúor, ele é muito violento, muito explosivo, tá? Então, é uma reação que a gente não costuma fazer no laboratório e muito menos ainda em escala industrial. O iodo já é totalmente o contrário. Ele não reage, praticamente a reação não vai, tá? Então, eu vou colocar aqui que é muito pouco reativo para fazer reações radicalares. Esses dois reagentes, eles fazem uma série de reações, mas para esse tipo de reação radicalar, eles não são muito utilizados. Bem, como que ocorrem essas reações aqui? O mecanismo de reações radicalares, eles sempre vão passar por 3 estágios. Todas as reações radicalares, tá? Independente se for uma cloração, uma bromação, se é com alcano, se é com outro substrato. A maioria das reações radicalares, elas possuem um mecanismo que sempre vai envolver uma reação de iniciação, uma reação de propagação e uma reação de término. Geralmente, a reação de iniciação é uma etapa só, tá? A gente pode ter 2 etapas se a gente usar um iniciador, que isso a gente usa no laboratório. Nesse caso aqui é só uma etapa. A reação de propagação geralmente são 2 reações e a de terminação geralmente são 3 reações. A reação de iniciação consiste em você gerar o primeiro radical. Então, o primeiro radical, ou a primeira espécie reativa, aqui na etapa de cloração, é a reação envolvendo a clivagem homolítica da ligação cloro-cloro. Tá? Se vocês olharem aqui com mais atenção, a gente tem o uso daquela seta, meia seta, né, para um lado e para o outro. Pode representar desse jeito. Tá? E isso está embaixo de uma ligação, em cima de uma ligação nessas 2 setas. Como toda ligação consiste num par de elétrons sendo compartilhado entre 2 átomos, é como se um elétron fosse para um átomo e o outro elétron fosse para outro átomo. Então, essa ilustração aqui significa que eu vou ter a formação de 2 átomos de cloro. O átomo de cloro em si, ele tem um elétron desemparelhado. E ele está louco para conseguir mais um elétron e ter o octeto, né, para chegar no octeto. Então, ele só precisa de mais um elétron. Então, a partir daqui, as reações que a gente vai observar vão envolver apenas o movimento de um elétron. Tá? Aqui, na segunda reação, que é a reação de propagação, esse radical, ou o átomo de cloro que eu gerei aqui, ele vai reagir com o substrato, nesse caso aqui o metano. Uma das ligações aqui, carbono e hidrogênio, vai ser rompido. Um elétron
aqui do hidrogênio vai formar uma ligação com um elétron do cloro para formar a ligação HCl. E o outro elétron aqui da ligação vai ficar no carbono. E aí eu tenho o radical metila. Esse radical metila vai ajudar a aumentar o número de... vai auxiliar na geração de mais cloro radicalar, ou cloro atômico. Então, esse carbono com uma bolinha que vem daqui, do metil radical, ele vai reagir com outra molécula de Cl2, que não foi ainda clivada. Então, ele vai pegar um dos elétrons aqui da ligação, para combinar e formar a ligação CH3Cl. Olha um dos produtos aqui aparecendo. Tá? E vai formar outro átomo de cloro atômico bastante reativo. Esse átomo de cloro reativo, então, vai voltar para cá e vai reagir com outra molécula de metano, e aí a reação vai continuando, uma reação em cadeia. Eu vou formando mais cloro atômico para reagir com outra molécula do alcano, e assim vai. Vai chegar uma hora que a reação acaba. A reação acaba quando eu combino, a reação acaba, que são os passos de terminação, quando eu combino dois radicais. Toda vez que eu combino dois radicais, eu neutralizo, né? Ou para voltar à formação do cloro 2, ou junto dois radicais metila para gerar o CH3, aqui eu tenho um etano. Isso aqui é considerado, que a gente chama de subproduto ou produto indesejado. E a reação em si, que a gente viu parecendo aqui em cima, quando você reage um radical metila com um cloro atômico para formar outra molécula de CH3Cl. Qual que é o problema dessas reações radicalares? São reações que a gente tem uma grande dificuldade de controlar a proporção dos produtos. Os produtos principais aqui, esse aqui é o produto que a gente quer, que é o clorometano. Só que você vê que posso gerar também etano nessa reação. E o que pode acontecer? Esse etano pode virar substrato e eu posso fazer uma reação radicalar nele também. E aí você vai levando à formação de outros produtos e de outros radicais, que aí você pode ter problemas de formação de muitos subprodutos. Então, é uma reação que é meio difícil de controlar quando a gente faz isso no laboratório ou até mesmo na indústria. Por isso que na indústria a gente faz essas reações em grande escala, para evitar trabalho, para a gente não ter esse problema de subprodutos em quantidades. Se você fizer uma escala muito pequena, não vai ser tão vantajoso assim. O que a gente viu até agora, principalmente nessas reações de radicalares, a gente viu um substrato bem simples, que é o metano. Tá? Ele está aqui. Agora, quando a gente pega substrato um pouquinho mais complicado, eu tenho agora diferentes hidrogênios que podem ser substituídos pelo cloro. Eu tenho aqui na estrutura do butano, eu tenho 6 hidrogênios da ponta, né, que são iguais, esses três são iguais, e 2 hidrogênios do meio aqui, os 4 hidrogênios do meio. Se eu clorar aqui ou aqui, vai dar a mesma coisa, mas vai dar um produto diferente se eu clorar aqui ou aqui. Então, eu posso ter a mistura aqui do 1-clorobutano, se o radical abstrair um dos hidrogênios aqui da ponta, e se o radical abstrair um desses hidrogênios aqui do meio, eu vou ter o 2-clorobutano. Então, aqui é um substrato que quando você tem um substrato que pode dar mais de um produto diferente, a gente precisa tentar estimar qual que é o produto que vai ser preferencialmente formado. Se a gente fizesse apenas um trabalho estatístico, eu tenho 6 hidrogênios das pontas contra 4 hidrogênios do meio, né? Então, eu teria 60% de chance de ter esse e 40% de chance de ter esse. Ou, se a gente considerar 100% de tudo, teria 60% desse e 40% desse. Só que quando a gente vai para o experimental, a gente percebe uma grande diferença na proporção dos produtos. Eu tenho 71% do 2-clorobutano contra 29% apenas do 1-clorobutano. Né? E aí vem a pergunta, por que não segue a estatística, né? Bem, aí vem
o lance da estabilidade de radicais, que ele se assemelha muito, ele é muito parecido com o conceito de estabilidade de carbocátion. Então, aqui está o metano. Quando você vai fazer uma reação radicalar, você tem que tirar esse hidrogênio. E esse hidrogênio na forma de radical, né? E aí, quando você forma o carbono radical, a geometria aqui, que é geometria sp3, quando você tem um carbono radical, ele adquire uma geometria similar a um sp2. Então, ele tem uma geometria muito parecida do carbocátion, que é o orbital P vazio. Isso aqui é o carbocátion, CH3, desenhado e utilizando os orbitais aqui. Quando você tem o carbocátion, esse orbital P é orbital vazio. E aí, quando você tem o radical, esse orbital P, ele está com um elétron aqui, um elétron desemparelhado. E a geometria dele é muito parecida de um carbocátion. Então, quando você coloca mais substituintes nesse radical, você começa a criar uma certa estabilidade por um efeito muito parecido que eu já falei várias vezes nessa disciplina. Ele se assemelha muito ao processo de hiperconjugação. A Alessandra está perguntando da gravação. Não, tá gravando, tá gravando. Esse processo de hiperconjugação é justamente os pares de elétrons das ligações auxiliando na estabilização nesse orbital P, que contém um elétron agora nesse orbital. Tá? Antes a gente via muito dois elétrons ou nenhum elétron. Agora a gente está lidando com radicais. Radical é quando você tem um elétron desemparelhado. E essas ligações sp3s, ou as ligações carbono e hidrogênio dos carbonos vizinhos, eles estão meio que eclipsando com esse orbital P, que contém apenas um elétron. Isso vai ajudar a estabilizar um pouco esse orbital. E então, quanto mais carbonos você tiver substituindo esse carbono radical, mais estável ele vai ser. Então, desses três aqui, esse vai ser mais estável que esse vai ser mais estável do que o etil. Então, a estabilidade de radicais, ele segue a mesma linha de estabilidade de carbocátions. Então, quanto mais substituído o radical, esse é o radical terciário, ele vai ser o mais estável. E quanto menos substituído, ou falando mais corretamente, com mais hidrogênios ele tiver, ele vai ser o menos estável. Vamos falar um pouco da estereoquímica dessas reações. Halogenação. Vamos pegar uma reação muito parecida que a gente viu agora, por pouco, só que em vez com cloro, ele está usando bromo aqui, tá? Quando você faz a mesma reação de halogenação do butano com bromo, o bromo, ele tem uma característica um pouquinho diferente, uma reatividade diferente do cloro, e o produto principal é esse aqui, ó, o 2-bromobutano. Na verdade, você obtém praticamente quase todo ele, 98%, ao invés de uma mistura entre o 2-bromo e 1-bromo. 1-bromo é uma quantidade bem pequenininha, tá? Mas aqui é uma coisa para depois. Você vê que quando você faz a bromação radicalar no carbono 2, você cria um carbono assimétrico, você tem esse grupo, diferente desse grupo, diferente do hidrogênio e diferente da metila. Eu tenho um carbono com os 4 substituintes diferentes. Então, eu posso levar uma mistura, ou, no caso, quando você tem um carbono com 4 substituintes diferentes, você tem a questão de enantiômeros, né? Então, você tem uma questão de enantiomeria. Enantiômeros, são compostos diferentes, onde a relação entre eles é uma relação de objeto-imagem especular, né? Aqui está a representação em perspectiva e aqui está a representação em projeção de Fischer. Como será que deve ser a proporção desses dois aqui? Então, a proporção dos dois vai ser 50%. Se a gente voltar lá atrás, quando eu estava falando do carbocátion, né? O carbocátion, ele é como se eu tivesse um orbital P vazio. Então, quando você ataca um nucleófilo no carbocátion, você pode ter a opção de atacar por cima ou por baixo. E você vai ter quantidades iguais de produtos caso esse carbono gere um carbono assimétrico. E aqui é a mesma coisa. Quando você tem um radical formado,
Esse radical ele está num orbital P semi-preenchido. E o bromo a ser atacado, né, que seria a próxima etapa aqui, o bromo radical que eu vou atacar, ele tem a opção de atacar aqui por cima ou aqui por baixo. Atacando por cima, ele vai fazer uma ligação, tá? Com esse elétron desemparelhado, e aí vai estar o bromo aqui para cima. Ou esse bromo ele vai atacar aqui embaixo. Esse elétron não significa que ele só está aqui em cima, tá? Ele está nesse orbital. Nesse espaço, o orbital é a densidade de probabilidade de encontrar esse elétron. Então, se ele chegar nesse orbital, ele vai encontrar esse elétron e vai formar uma ligação. Então, você vai ter os dois enantiômeros. Então, a princípio, você vai ter tanto 50% do R e você vai ter, a princípio, 50% do S na questão da estereoquímica dessas reações. A última coisa que eu precisava falar dessas reações radicalares são poucas coisas, pessoal. As reações radicalares, o que a gente precisa saber? O mecanismo e como eles são formados. Você pode formar com adição de luz ou esquentando. E a primeira etapa envolve a etapa de iniciação, que é a clivagem da ligação Cl-Cl ou Br-Br, e depois tem aquela sequência de mecanismos, tá? Vamos voltar aqui nesse ponto só para explicar um conceito interessante dessas reações radicalares, que é a questão dessa proporção aqui dos produtos. Com bromo eu tenho praticamente 70% e 30%, tenho 70% do 2 e 30% do 1. Eu vou usar outra cor para destacar um pouco. Quando você faz essa mesma reação agora com bromo, você vai ter o 2-brombutano e um clorobutano, um brombutano. Vai ter os produtos parecidos. Só que o 2-brombutano, ele vai dar 98%, e aqui vai dar, vamos chutar 2%, tá? Eu não sei direito, mas deve ser 2%. E aí, você vê que a reação é praticamente a mesma, eu estou usando o mesmo substrato, só que estou usando dois halogênios diferentes para fazer essa halogenação, um com cloro e outro com bromo. O que explica o fato com bromo ter mais do 2 e bem pouco do 1, enquanto que o cloro tem 70% de um e 30% do outro? Então, significa que o bromo e o cloro possuem reatividades diferentes. E essa questão de reatividade, eles foram extensivamente estudados experimentalmente, e descobriu-se que com cloro, por exemplo, se você tem uma taxa relativa de formação de radicais alquílicos, se a gente atribuir como o radical primário, ou seja, o radical que tem praticamente todos apenas uma ligação com carbono, o radical terciário, ele é formado 5 vezes mais rápido do que o primário. Isso com caso, se você fizer uma halogenação com cloro. Só que quando você faz a mesma reação com bromo, descobriu-se experimentalmente que com bromo, enquanto que com primário, eu tenho, se você fixar um com primário, o terciário com bromo, né? A formação de um radical com bromo, ele é muito mais reativo para levar ao carbocátion terciário. Aí eu estou trocando um pouco as palavras, pessoal, porque isso aqui, você vê que eu tenho uma proporção muito maior do terciário em relação ao primário do que com o cloro. Tá? O que isso significa? Significa que eu tenho diferentes reatividades. Cloro e bromo reagem diferentes. E é um princípio que a gente chama de princípio que difere o que é ser reativo e o que é ser seletivo. É o princípio de reatividade e seletividade. Tá? Então, reagir com cloro, eles são muito mais reativos. Qual que é o princípio de reatividade? Desculpa, pessoal. Qual que é o princípio de reatividade e seletividade? Se você tem uma reação se eu tenho os reagentes e esses reagentes reagem de uma forma muito rápida, né? Uma grande reatividade, você pode ter uma baixa seletividade.
Enquanto que, se você tem uma reação que a reatividade é baixa, você pode direcionar para uma grande seletividade. Tá? Isso acontece justamente com esses dois aqui, com o cloro e o bromo. Com o cloro, você percebe que tem uma diferença relativamente pequena em relação ao bromo. Isso significa que ele é muito reativo e pouco seletivo. Muito reativo, consequentemente pouco seletivo. Por que ele é pouco seletivo? Porque a proporção entre o terciário, secundário e primário aqui, em termos de velocidade, não são tão discrepantes. Agora, com o bromo, tem uma diferença grande aqui de proporções relativas de velocidade, onde o terciário reage muito melhor do que o primário. Ou seja, eu estou tendo uma quantidade grande de terciário. E aí a gente vai ver com as curvas de reação que o bromo ele é menos reativo, mas ele é mais seletivo. Como que a gente explica isso em gráficos? Está aqui. Então, se você fizer uma halogenação com cloro, as halogenações com cloro radicalares, eles costumam ser mais exotérmicas. E se você fazer uma bromação radicalar, as bromações geralmente são mais endotérmicas. Então, isso a gente tem que lembrar um pouco de TQ. O que é ser endotérmica? A energia dos produtos menor que a energia dos reagentes. E endotérmica é a energia dos produtos maior que as energias dos reagentes. Quando uma reação é exotérmica, geralmente a gente associa uma reação exotérmica a uma reação uma reatividade bastante elevada. Né? Então a gente sempre associa algo exotérmico a algo mais reativo. Como que a gente visualiza isso no gráfico? Aqui nas curvas de reação, a gente tem aqui as energias de ativação, né? Vocês estão lembrando isso de TQ? Que é a energia necessária para a reação acontecer. Você vê que as energias de ativação são baixas. Eles têm uma diferença bem pequena se você quer direcionar eles para formar o primário, secundário ou terciário. Professor, o que é esse primário, secundário e terciário? É a, é a, é a seletividade de uma reação. Se você quer um cátion primário, um radical primário, um produto, cloreto primário, um cloreto secundário, um cloreto terciário. Né? A gente viu lá atrás que radicais terciários são mais estáveis que radicais secundários do que radicais primários, né? E essas energias estão exemplificadas aqui. Só que como as diferenças de energia de ativação são relativamente pequenas, a reação de cloração, por ela ser exotérmica, essas energias aqui, você vê que eles estão um pouquinho deslocados perto aqui dos reagentes, né? E como eles são baixos, não vai ter tanta distinção para levar ao primário, secundário, terciário. Por isso que a seletividade dos três é pequena. Então, para levar o terciário e o secundário, não tem tanta diferença. Agora, quando você faz a bromação, como ela é endotérmica, remete uma ideia de uma reação um pouco, uma baixa reatividade. Como que a gente observa isso? Pelas energias de ativação. As energias de ativação aqui da bromação têm um gap um pouco maior, uma diferença um pouco maior. E isso, o que isso vai fazer? Significa que, como as diferenças de energia de ativação para você formar o terciário e secundário são maiores do que na cloração, eu vou conseguir direcionar um pouco mais a reação para a formação do produto mais estável. Então, por isso que em bromação eu consigo gerar o mais substituído, o brometo mais substituído, em maior quantidade do que fazer a cloração. Então, toda essa explicação aqui que eu fiz gaguejando bastante é para ilustrar essa diferença experimental aqui do cloro, eu formar uma mistura de 70 para 30 do 1 com 2, enquanto que na bromação eu tenho 98% de um e 2% do outro. Tá? Então, eu consigo, quando eu tenho uma quantidade muito grande de um dos produtos, eu fui bastante seletivo. E aí, quando a proporção diminui, provavelmente é uma reação, significa que o cloro está sendo mais reativo
do que o bromo e está sendo menos seletivo. Então, esse princípio é o seguinte: quando você tem um reagente que reage muito rápido, ele pode ser que ele seja menos seletivo do que um reagente que reage mais devagar, né? Ou que tem uma energia de ativação maior. Tá? Então, esse é o princípio de reatividade e seletividade. Não sei se vocês entenderam. Eu falei isso várias vezes, mas espero que vocês tenham compreendido. Tá? Isso acontece entre bromação e cloração. Então, em resumo, essa parte de halogenação, vocês precisam só ter em mente que só dá estudar cloração e bromação. A fluoração e iodação radicalar são pouco estudados por causa da diferença de reatividade. E a gente tem os três nos mecanismos que a gente precisa saber, que existem três etapas, são propagação e o término. E também a gente tem a diferença de reatividade e seletividade entre o cloro e o bromo. Geralmente o bromo é mais seletivo e o cloro é mais reativo. Então fechamos mais um tipo de reação, as reações radicalares. Agora a gente vai partir para reações de adição. As reações de adição é uma reação contrária à reação de eliminação, como eu já expliquei lá atrás. Envolve a adição de, quando você tem uma molécula do tipo AB, como aqui HCl, é como se o A entrasse em um carbono e o B entrasse em outro carbono. Então o produto aqui, como ele está destacado em amarelo, a molécula a ser adicionada, ele está mostrando aqui no slide que o amarelo, o hidrogênio entrou em um carbono e o cloro entrou em outro carbono. Outro exemplo aqui, eu tenho um HBr. Então, significa que nessa reação de adição, o hidrogênio vai entrar em um dos carbonos e o bromo vai entrar em outro. Tá aqui o produto formado da adição. Mais um exemplo de adição, dupla, HX. Então, o hidrogênio vai entrar em um carbono e o iodo vai entrar em outro. Tá? Aqui o hidrogênio a gente não destaca, ele só destacou o iodo como produto de adição. Como será o mecanismo disso? O mecanismo é bem simples, tanto é que a gente já fez até o exercício disso na aula passada. Então, quando você tem uma dupla, e aqui no caso, vamos trabalhar só com haletos de hidrogênio, tá? Então, o haleto de hidrogênio, aqui o haleto ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui, ele é como se fosse um eletrófilo. E o que é o nucleófilo? É o par de elétrons π. Então, o par de elétrons vai ser o nucleófilo, nosso nucleófilo. E aí o mecanismo mais correto nesse caso, vamos usar a seta vermelha, o nucleófilo sempre vai correr atrás, sempre vai atacar o eletrófilo. A espécie rica em elétrons sempre vai atacar a espécie pobre em elétrons. Então, o que está acontecendo aqui? Essa ligação carbono-carbono vai ser rompida e o par de elétrons dessa ligação vai ser usado para formar uma ligação com o hidrogênio. Só que como esse hidrogênio já estava fazendo uma ligação, eu vou ter que romper aqui e jogar o par de elétrons para o halogênio. Então, redesenhando, a gente vai ter aqui nesse produto, nesse mecanismo, a ligação sigma vai ser mantida. Vamos colocar o hidrogênio aqui, ó. Então, eu fiz uma nova ligação e eu tenho X-. Se vocês olharem aqui o balanço de carga, aqui está neutro, neutro, e aqui está negativo. Alguma coisa tem que estar positivo. Tá? Vai ser justamente esse carbono aqui, ó. É o carbono da onde ele estava compartilhando o par de elétrons. Como eu usei esse par de elétrons agora para fazer com hidrogênio, ele ficou com 3 ligações. E aí, qual que é a próxima etapa? Cargas opostas se atraem, nucleófilo e eletrófilo. E aí a gente vai ter o produto de adição, onde o carbono, carbono, hidrogênio e X vão entrar aqui na estrutura. As coisas complicam quando a gente usa alcenos. Nesses exemplos aqui, os alcenos eram todos simétricos, né? Então, vai um para cada lado, bonitinho, sem briga. Agora, quando a gente tem um alceno assimétrico, né, aqui, ó,
você vê que um carbono tem mais substituintes do que o outro, e aí a gente tem que parar para pensar aonde que vai entrar o hidrogênio, né? Lembrando lá na primeira etapa do mecanismo, o hidrogênio ataca, o par de elétrons ataca o hidrogênio, a gente precisa ver aqui, se a gente fizer essa representação, expulsando o par de elétrons do cloro, a gente precisa saber onde que vai entrar o hidrogênio, vai entrar aqui ou aqui. Vamos colocar esse hidrogênio em roxo para ver onde que ele aparece aqui nessas estruturas aqui. Então, para você formar esse carbocátio com terciário, quando o hidrogênio roxo entrou no carbono, nesse carbono aqui. Então entrou nesse carbono. Agora, quando você quer a formação do outro carbocátion, no carbocátion primário, é quando esse hidrogênio entrou no carbono do meio. Tá? Não sei se vocês estão percebendo. Esse primeiro ataque aqui, eu preciso decidir onde que o hidrogênio vai ligar, nesse carbono em azul ou no carbono em roxo. Se eu colocar o hidrogênio no carbono azul, que é o carbono mais substituído, eu vou gerar um cátion primário. Se eu adicionar o hidrogênio no carbono menos substituído ou com mais hidrogênios, eu vou gerar um carbocátion mais estável, né? Aqui já está falando que não vai dar certo essa reação, porque eu estou gerando um carbocátion menos estável que o terciário, tá? Então, eu estou criando uma regrinha aqui, se vocês perceberem. E essa regrinha tem o nome de um cara, que é o Markovnikov. Então, a regra de Markovnikov, na verdade, vocês não precisam decorar. Toda regra você não precisa decorar. Vem a partir de observações experimentais, mas nesse caso aqui, como a gente já sabe a química do carbocátion, a gente já sabe prever qual o caminho que a reação vai seguir, né? Então, entre formar o cloreto de tecbutila e o isobutila, é só observar aqui a estabilidade do carbocátion. Então, esse aqui é o único produto formado, por quê? Porque o hidrogênio adiciona no carbono da ponta para gerar o carbocátion mais estável, né? Que o próximo ataque aqui era reagir o cloro no carbocátion, tá? Mas o Markovnikov acabou transformando isso em regra. Então, nesses dois exemplos aqui, se a gente atacar a dupla no eletrófilo, né, nucleófilo e eletrófilo, a gente precisa saber onde que esse hidrogênio entra. Vai entrar aqui ou aqui? Vai entrar aqui ou aqui? Então, ele criou essa regra aqui que o hidrogênio sempre vai entrar na ligação onde o carbono estiver com mais hidrogênios. Então, ele vai entrar nesse aqui, nesse caso, e vai entrar aqui nesse caso. Por quê? Porque eu gero o carbocátion mais estável, aqui e aqui. Onde essa regra não se aplica, essa regra do Markovnikov? É quando eu tenho possibilidade de rearranjo, que é uma coisa que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver sem exercícios. E quando ocorrer o mecanismo radicalar, que é uma outra maneira de você fazer essas reações de adição, que não está aqui. Outra reação de adição que a gente pode fazer em alcenos, a gente pode adicionar moléculas de água. Só que para você adicionar molécula de água, você precisa de ter um meio relativamente ácido, tá? E aqui a gente vai usar a forma de H3 ou mais para facilitar o mecanismo. Então, essa reação de adição de água, né? Adição de água, parece que é como se você adicionasse um hidrogênio em um carbono e o OH em outro, tá? Mas o mecanismo é um pouquinho diferente, tá? Então, o mecanismo começa o seguinte: você tem, de novo, o nucleófilo e o eletrófilo. Então, esse é o nu, esse é o eletrófilo. Qual parte do eletrófilo que vai reagir? É a carga positiva, é o oxigênio, é o hidrogênio? Na verdade, aqui é esse hidrogênio, tá? Então, par de elétrons, aqui é o nucleófilo, vou formar uma ligação com o hidrogênio, parecida com a adição de HX que a gente viu agora há pouco. E, usando a regra de Markovnikov, eu já sei que esse hidrogênio que eu estou destacando em azul vai entrar aqui no lado direito, para gerar o carbocátion mais estável. Gerei o carbocátion mais estável, veio a molécula de água, como o outro nucleófilo, e agora esse é o eletrófilo. Nucleófilo e eletrófilo se ligam, tá? Porque aqui nesse começo você usa o catalisador, tá? Aqui o hidrogênio ou H3 ou mais é o catalisador da reação, tá?
E a água, como ele é um nucleófilo e ele está em maior quantidade, vai ser um nucleófilo adicionado aqui no carbono e você vai ter aqui o OH2 positivo, que ele está fazendo 3 ligações, né? E aí você precisa, então, agora fazer uma reação ácido-base. Esse aqui é o ácido, esse aqui é a base. A água abstrai o hidrogênio aqui no meio, o par de elétrons é usado para neutralizar essa carga positiva. Então, essa reação de adição de água envolveu, então, 2 reações nucleófilo e eletrófilo e uma reação ácido-base para você gerar, no final, um álcool. E o ácido aqui, ó, ele voltou, né? Voltou a aparecer, então por isso que ele é considerado como catalisador. Então, regenerado. Tá? Aí ele volta para pegar, para reagir com outra molécula da dupla. Então, é um mecanismo um pouquinho mais complexo aqui. E aqui, vocês estão percebendo que a gente está brincando um pouco nossa, sempre de derivados de petróleo, né? Então, é como se isso aqui fosse um derivado de petróleo e a gente fosse uma empresa especializada em sintetizar álcoois, tá? Então, você consegue transformar derivados de petróleo em álcoois, por exemplo. Você não precisa fazer fermentação, tá? Aqui está uma das maneiras de você fazer esse álcool específico. Esse álcool se chama isopropanol. É um álcool bastante utilizado em limpezas de componentes eletrônicos. Ele é usado como antisséptico também nos Estados Unidos. É bastante usado em substituição do etanol, que eles não têm tanto etanol quanto a gente tem. E ele é sintetizado a partir de um derivado de petróleo, tá? Do propeno. Então, a gente está começando a brincar um pouco de químico orgânico sintético. A gente pega moléculas mais comuns, né, derivados de petróleo, e começa a transformar em compostos de maior valor agregado. Bem, então a gente viu em reações de alcenos, a gente já viu adições de HX, a gente viu a adição de água. Agora a gente vai ver um outro tipo de molécula que pode ser adicionado em duplas, que é o X2, tá? Que aqui no caso é o bromo. Com cloro também acontece e com o iodo também acontece. Nesse caso específico aqui com bromo, ele tem um mecanismo bastante peculiar, bastante específico. Tá? Tanto é que a gente chama isso de adição de bromo de bromo em duplas ligações. O mecanismo disso aqui já começa a complicar bastante, porque não vai muito na nossa lógica que a gente viu até agora, né? Aqui, a dupla, de novo, ele é o nucleófilo. Só que como você tem agora uma molécula diatômica do mesmo elemento, essa ligação é praticamente apolar, certo? Como que uma molécula polar consegue se reagir como se fosse um eletrófilo ou até mesmo um nucleófilo? Então, não sei se vocês lembram lá em TQ, em forças intermoleculares, quando você tem moléculas apolares, eles fazem um tipo de interação que a gente chama de dipolo induzido, né? Ou seja, pela proximidade de moléculas, você pode induzir momentaneamente um dipolo positivo e um dipolo negativo nessa molécula. Então, o bromo momentaneamente pode ficar com caráter negativo em um bromo e um caráter positivo em outro. Ou seja, essa nuvem eletrônica aqui da ligação vai momentaneamente, instantaneamente, ou induzido pelo par de elétrons aqui, ele pode ficar mais voltado no outro bromo, né? Então, você criou um dipolo induzido pela esse par de elétrons. Então, é como se esse bromo agora fosse um pouquinho eletrófilo e esse bromo seria o grupo de saída. E aí o par de elétrons vai atacar esse bromo e vai expulsar o outro bromo na forma de brometo, que está aqui. Só que no caso do bromo, a peculiaridade do bromo é que ele, na verdade, ele forma o que a gente chama de íon bromônio, que é essa estrutura maluca aqui, como se fosse um ciclo com bromo junto. Tá? E essa observação aqui foi experimental, descobriu-se que forma realmente essa estrutura aqui, cíclica com bromo. Tá? E acredita-se que a formação de carbocátions contendo um halogênio no carbono vizinho,
é menos estável do que você usar esses pares de elétrons para ajudar a estabilizar a carga positiva do carbocátio. Então, nesse caso aqui é mais fácil, a carga positiva está no bromo, por causa dos pares de elétrons desemparelhados, tá? Que ajuda a estabilizar a carga positiva. A próxima etapa seria o ataque agora do nucleófilo, um outro nucleófilo eletrófilo. Aqui tanto faz, né? Os dois carbonos são iguais. Ataca aqui, vou fazer 5 ligações, então eu preciso promover uma ligação para virar carga e ajuda a neutralizar essa carga positiva. Então você vai ter os dois bromos nos dois carbonos da adição. E a coisa complica quando você faz essa reação de bromação está feita só em solvente orgânico. Aqui eu só estou usando o bromo 2 e provavelmente um solvente orgânico bastante apolar, provavelmente. Agora, se você faz essa mesma reação na presença de água, né, aí a coisa muda. Você chega a formar o bromônio, só que a água, ele é um nucleófilo, como ele está em maior quantidade, creio eu, que é geralmente usado como solvente, ele vai atacar, ao invés do brometo. Tá? E aí, quando ele faz esse ataque, esse slide aqui está fora de ordem, mas ele está usando agora um alceno bastante assimétrico. Né? Nesse lado eu tenho 2 hidrogênios, e nesse lado eu tenho um hidrogênio CH3. Então, agora eu vou ter uma diferença aqui se você reagir nesse carbono ou nesse outro carbono. E aí, o slide já está mostrando que o ataque vai acontecer no carbono mais substituído. Né? Por que ele ocorre no carbono mais substituído? Porque no estágio de transição, como esse carbono adquire um caráter de carbocátion, né? Esse caráter de carbocátion é mais estabilizado por ter mais carbonos ligados a ele. E aí, à medida que vai aproximando o nucleófilo no outro carbono, esse caráter de carbocátion vai ser menos estável porque eu só tenho um carbono ligado nele. Né? Enquanto que aqui eu tenho esse e esse outro aqui. Então, está muito relacionado à estabilidade de estado de transição, que se assemelha, mas não chega a formar um carbocátion, né? Porque aqui já tem uma estrutura carregada positivamente. Então, você vai formar um estado de transição mais estável se a água atacar no carbono mais substituído. Tá? Então, isso assemelha um pouco à estabilidade de carbocátion de novo. A água se adicionou, aí eu tenho um equilíbrio ácido-base, uma reação ácido-base. Quem que é o ácido? É a espécie protonada. Quem que é a base? A base é que vai doar os pares de elétrons. Ou H+. E aí eu tenho um produto um pouquinho diferente da reação anterior. Tá? Então aqui é o que a gente chama de halohidrina. É uma reação bem específica, para ser sincero, viu, pessoal? Então aqui a gente tem, quando eu adiciono X2, eu formo XX em cada carbono, e também tem diferença que se você reagir X2 na presença de água, que vai levar à formação dessas halohidrinas aqui. E aí os livros mais antigos sempre compilam reações antigas, né? E essa reação aqui, não vou cobrar na disciplina, porque é uma reação super antiga e que pouca gente faz. A indústria já não faz essa reação, porque usa reagentes de mercúrio. E eu acho que já ficou o mercúrio ficou tão popular, né, que acho que todo mundo já sabe que o mercúrio é muito tóxico também. Tá? Então, reações envolvendo mercúrio também estão sendo evitadas ao máximo por causa da grande toxicidade dele. Pessoal, eu vou parar aqui, porque vai começar a complicar bastante. Já estava complicado, vai complicar mais ainda. E também para não ficar muito maçante. Tá? A gente ainda está envolvendo reações de duplas, né? Ou seja, as reações de adição. E a partir da aula que vem, eu já vou esquecer de SN e de eliminação. Eu vou falar bastante de reações de adição. A gente vai recapitular um pouquinho das reações de adição que a gente viu até agora. E a gente vai continuar com mais detalhes a partir daqui. Tá? Que é uma reação de hidroboração-oxidação. Que também eu acho muito específico, mas está nas ementas da disciplina. Ok? Isso aqui é uma reação de
formação de álcool, só que numa forma anti-Markovnikov. Então, para explicar isso, eu vou precisar um pouco de atenção de vocês. E creio que a partir desse momento que a gente está aqui na aula, acho que já caiu um pouco a atenção. A minha também já caiu um pouquinho, tá? E aí tem outras reações bem específicas, mas a gente vai a fundo nessa parte até acabar, tá? Não tem muita coisa aqui ainda, mas a gente vai ver na aula que vem com mais calma. Tudo bem?